nossa Ubra TV, você nos acompanha em canal aberto, digital 48.1, no 21 da NET, 19 TVN e no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, no mundo afora. Bom, nós temos na linha o Daniel Juvim. Eu não sei se ele é revolucionário, se ele é visionário, se ele é preparado. Preparado é, porque trabalhou sempre em grandes equipes e tudo mais, mas adotou, com toda a precaução do mundo, uma sistemática que está servindo não de modelo para todas as associações, agremiações e tudo mais, mas dá segurança em fazer. É o modelo que o Bayern adotou de preparação física para voltar paulatinamente ao futebol. Então, o contato com a Alemanha é justamente para saber quando se chegou à convicção que dava, quando que as autoridades cederam. A própria sociedade da Alemanha é uma sociedade cobradora. Como é que vocês conseguiram conseguir alcançar esse objetivo sem ferir, né, os costumes rígidos da Alemanha? Daniel, boa noite. Boa noite, é um prazer participar do programa. Basicamente, há 3 semanas e meia atrás, a gente recebeu uma autorização do Ministério da Saúde que a gente poderia voltar a treinar. E aí nós criamos esse protocolo para respeitar as exigências do Ministério da Saúde e que a gente criasse um método de trabalho para não colocar em risco a saúde dos atletas nem de todos os profissionais que estavam envolvidos no projeto. Então, mediante autorização, aí a mobilização. Então, a gente teve uma autorização para trabalhar com pequenos grupos de no máximo 3 atletas. E aí a gente desenvolveu todo um protocolo, trabalhamos durante uma semana e a resposta foi muito positiva. Depois disso, o Ministério autorizou a gente a aumentar para grupos de 6 atletas. Nós trabalhamos por mais uma semana e aí a coisa funcionou bem de novo. E agora nós já temos autorização para trabalhar de 8 a 10 atletas. Estamos lá aguardando o último passo, que seria uma autorização para trabalhar com o grupo todo, que a gente entende que é o último passo antes do retorno às competições, mas essa autorização ainda não chegou. E tudo recomeça pelo campeonato alemão, mas ainda não tem uma data fixa, porque tem que haver algum casamento com alguma outra competição. Qual é a situação do momento aí em termos de futebol, Daniel? Então, primeiro a gente está sempre aguardando que as autoridades vão passar para a gente. Eu acredito que na quinta-feira a Angela Merkel fale alguma coisa sobre o que vai acontecer a partir de 1º de maio. E aí depois a Federação Alemã vai se pronunciar. A gente não tem uma data ainda, eles especularam 9 de maio ou 16 de maio, mas é uma coisa que a gente não tem certeza, porque também está sendo criado um protocolo para a volta às competições, que aí você vai ter que avaliar viagens, hotel, o próprio dia do jogo, como é que vai funcionar. Então, o povo alemão ele trabalha muito com planejamento, com protocolos. Então, eu acredito que o retorno só aconteça quando esse projeto esteja perfeito, tudo avaliado, medido, para que os atletas e os profissionais envolvidos não corram tanto risco. Diga, Maurício Freitas. Bom, Daniel, boa noite. Eu queria saber de você como é que estava o estágio físico dos atletas quando eles voltaram a treinar nesses pequenos grupos, se foi possível manter alguma atividade em casa, o que vocês projetam para que o grupo também esteja num estágio aceitável para voltar a jogar futebol. E eu não lembro exatamente quanto tempo especificamente que foi proibido realizar qualquer atividade aí na Alemanha, Daniel. A gente ficou de 3 a 4 semanas em casa. E aí o clube mandou para casa de cada atleta uma esteira, porque também não podia correr ao ar livre, né?
Então, a gente mandou um programa de corrida, um programa de treinamento de força, de estabilização, de mobilidade. Então, todo dia eles tinham um programa para executar. É claro que não é igual um treinamento com uma equipe. Depois, nós tivemos esse início com pequenos grupos. Você também não consegue trabalhar o atleta na sua totalidade. Você prioriza a parte física e técnica, porque você não pode fazer mini-jogos, trabalhos coletivos, né? E hoje em dia a preparação física ela é toda integrada com a parte técnica e tática, mas na nossa cabeça a prioridade não era a parte física, e sim a saúde dos atletas. Então a gente não estava priorizando o condicionamento físico, mas sim que os atletas ganhassem confiança no que estava sendo proposto, que sentissem que estão trabalhando com segurança. E aí a coisa foi ganhando credibilidade, os atletas estavam trabalhando confiantes, felizes, e dia a dia essa confiança foi chegando, porque no primeiro dia que eu fui trabalhar eu também fiquei um pouco apreensivo, apesar de todo o protocolo criado, a gente não sabia como é que a coisa ia funcionar. Mas hoje eu posso te dizer que o feedback é muito positivo, a gente trabalhou todo dia com muita segurança, e hoje eu posso passar para vocês que eu me sinto muito mais exposto quando eu vou no mercado comprar comida para minha família do que quando eu estou trabalhando. Então, basicamente, te respondendo da parte física, não foi a prioridade, porque a gente entende que quando as autoridades autorizem para o grupo todo treinar, eles devem dar 2 a 3 semanas para que a gente aí possa desenvolver a equipe como um todo e voltar às competições. De repente seja por aí, né? Até porque estádio de futebol, a Inglaterra fez um cálculo, e eu até acho que é meio exagerado o cálculo, de que haveria necessidade de 400 pessoas para poder fazer toda a função do jogo. O que se comenta aí nesse aspecto? Haverá liberação, por exemplo, para a cobertura da imprensa, ou a imprensa vai cobrir off-tube, via televisão? O que se fala a respeito dessa possibilidade real da retomada do campeonato alemão, que já presumidamente se definiu que seria o primeiro campeonato a voltar? E isso, pelo que você falou na abertura aqui, ainda não é líquido e certo. A gente não recebeu nenhuma informação nesse sentido, porque aqui eles só passam a informação quando tudo está definido. Então, eu acredito que esteja numa fase final desse projeto, e aí tudo vai ser passado, como que as coisas funcionarão, né? Agora, um ponto importante que eu acredito é que é a parte mental e psicológica dos atletas, porque a gente não sabe como o atleta vai reagir com a competição, com jogos sem público, com todo esse estresse da pandemia, toda essa ansiedade que foi gerada. Então, eu acredito que a parte mental do atleta vai ser um diferencial muito grande nos retornos às competições, porque a gente está na fase final, faltam só 10 jogos e a gente não tem tempo para largar devagar. Então, todas as equipes vão reiniciar a 1000 por hora, porque não tem tempo de recuperar pontos perdidos. Diga, Maurício. Nesse retorno aos trabalhos, Daniel, foi feito algum teste na equipe, nos jogadores? Se testou a família? Como é que funcionou também o critério para definir, ou existe algum protocolo de verificar a temperatura de atleta? Como é que isso funcionou nos bastidores para que de fato voltasse a ocorrer esses treinamentos em grupos reduzidos ainda? Os atletas foram testados, a família não. A gente tem uma máquina que testa a temperatura quando a gente chega no clube, e todo dia existe um questionário que todos nós respondemos, e essas perguntas o departamento médico do clube recebe através de um aplicativo e também passa isso para o Ministério da Saúde. Perguntas simples como se você está se sentindo bem, se você teve febre, teve algum problema pulmonar, se você teve contato com alguém com coronavírus. Assim, basicamente foi esse controle. Mas existe um projeto que antes do retorno às competições, todo mundo seja testado novamente. Bom, você convive aí com 2 conhecidos nossos, 2 grandes jogadores, né? Pelo menos aqui se portaram como tal e tem destaque na Alemanha, o Arangues e o Wendel. O Wendel ficou muito pouco tempo aqui, mas chegou a chamar tanto a atenção que sempre se faz uma convocação para a seleção brasileira, a gente imagina que ele possa ser
lembrado. Como estão se comportando aí? E o Arangues, a propósito, renovou o seu contrato ou não com o Bayern? Porque o Internacional tem um desejo tremendo de trazê-lo de volta e vira e mexe se especula. Claro que agora, pela situação econômica, a Alemanha está muito à frente do Brasil e a tendência é que ele permaneça. Mas o que é que ele comenta com vocês aí? E a situação do Wendel. O Wendel, que é um cara que surgiu praticamente do nada, veio de um time pequeno para o Grêmio, imediatamente deu certo e imediatamente foi vendido. Se não me engano, o Wendel veio do Londrina. Né? Exatamente, o Wendel foi do Londrina para o Grêmio, do Grêmio ele chegou no Bayern bem novinho e ele se adaptou rápido, ganhou a titularidade, se não me engano ele tem mais de 200 jogos pelo Bayer Leverkusen, ele tem uma carreira sólida aqui na Alemanha, que não é fácil jogar aqui, e é um garoto muito bom de grupo, muito alegre, né? Ajuda no vestiário bastante. Quanto ao Arangues, eu como preparador físico do Bayern, torço para que ele renove, porque ele é um jogador fundamental para a equipe. Vai brigar com os colorados, hein? O contrato, eu acho que ele ainda não assinou, mas o clube tem um interesse grande que ele permaneça, já fez a proposta. Eu acho que está na fase final aí de resolver essa situação. Não resolveu ainda, mas a gente está torcendo para que ele fique aqui. Aqui, acho que se colocar numa lista 10 perguntas mais feitas no ano Arangues vem ou não vem para o Internacional? Claro que sempre tem um mecenas para bancar. A outra vez, a primeira passagem dele por aqui, ele veio por empréstimo, já com um valor bem relevante, e o Abelão era o técnico do Internacional em 2014. E o Abelão fez a seguinte frase: esse jogador joga tanta bola que se precisar tirar dinheiro do bolso para ajudar a ficar com ele por aqui, eu fico. Mas aí não precisou, porque o Sonda bancou, que é um dono de uma rede de supermercados aqui do Brasil, que você deve conhecer bem, que até, inclusive, foi dono de um pedaço do Neymar, do Ganso, deu toda aquela celeuma com o Santos, é o mesmo cara. Diga, Maurício. Não, o Daniel falou sobre o Wendel, que já tem uma carreira na Alemanha, que é difícil. Mais de 200 jogos é carreira. É uma carreira consolidada, mas eu imagino que também para você seja difícil. Você já está há quase 10 anos na Alemanha, né? Realmente, o início não foi fácil, né? Mas eu coloquei na minha cabeça, assim, que tudo seria um grau de dificuldade 10. E aí, com o dia a dia, não foi tão difícil assim. Eu fui ajudado pelos meus companheiros do clube. Tinha o Renato Augusto, que foi o cara que deu muita força para a minha contratação, também me ajudou muito. Tinha outros sul-americanos na época, o Arturo Vidal também, que me ajudou bastante. E hoje nós temos um grupo de sul-americanos, que é o Arangues, o Wendel, tem o Paulinho, que veio do Vasco, tem 2 jogadores do River Plate, o Lucas Alário e o Palácios. Então tem um grupo de sul-americano que a gente fica junto e ajuda, né, nessa adaptação para matar um pouco a saudade do Brasil e da Sul-América. Mas o Bayern está nos devolvendo essa credibilidade, porque por aí passaram jogadores que corresponderam. Assim como a gente já fechou o mercado na Europa, a gente abriu aí, né? Emerson, Jorginho, Juan, Lúcio, Zé Roberto, todos jogaram e bem aí, né? O Bayern tem essa tradição, né, de dar certo com jogadores brasileiros. Ele, ao longo do tempo, sempre... Começou com o Tita, né, que foi o primeiro jogador que foi campeão aqui. A coisa deu certo e aí depois abriu espaço para mais brasileiros. É um clube muito bom para o brasileiro que quer vir à Europa. É um clube que está muito atento em ajudar o atleta fora de campo, dar essa estrutura para que ele possa render dentro de campo. Então, acredito que o Bayer Leverkusen seja uma opção muito boa para os jovens brasileiros que querem vir para a Europa. É uma boa opção. Hoje entrevistei o Wallace Reis e ele disse que o jogador brasileiro ele é muito paparicado. Que o jogador brasileiro, se pensar em tomar água, o cara já está com um copo d'água na frente. Né? Então, ele é paparicado por todo mundo. Há uma entourage ao redor que é todo mundo para servir o jogador e tal. Então, eu imagino que você fique meio na intermediação, porque aí os caras pagam bem, mas são profissionais
E não tem esse negócio de paparico, né? Cada um com seu material, horário britânico de chegada, aliás, alemão de chegada, não britânico, né? E não tem essa conversinha, né? Então eu imagino que você sirva como uma intermediação. Ó, aceita que é melhor, tu vai ver que as coisas não são tão difíceis, é outra história aqui. De repente você é o intermediário aí. Eu faço muito esse trabalho. Além da preparação física, eu ajudo no início na tradução, né, que o idioma é difícil, e também para passar para esses atletas, né, a cultura alemã, como é que o alemão enxerga o futebol, porque se o sul-americano ele consegue aceitar isso mais rápido, as coisas fluem muito mais fácil. Se existir aquela briga na cabeça, no Brasil eu faço assim, na Argentina eu faço assim, a coisa não flui. Então, você está no país, você tem que entender a cultura, você tem que respeitar a forma deles pensarem. E se você aceita isso, você aprende, você cresce como ser humano e como atleta. É isso aí. Diga, Maurício. Daniel, eu estava lendo um pouco sobre o teu histórico também, da ida para a Alemanha. E aí faz 10 anos, né? Não foi em 2010? Final de 2010. Só que eu estava acompanhando aqui, lendo a matéria até do site oficial do Flamengo. Tudo começou quando o Renato Augusto lesionava na Alemanha, ia para o Flamengo, fazia o tratamento, fazia a recuperação física contigo, voltava para a Alemanha, acabava lesionando de novo. Era mais barato para eles importar o preparador. Porque não tinha a sequência do trabalho, e aí você foi para fazer o trabalho com todo esse grupo. Justo num período que nós, aqui no Brasil, dizemos, não, a Alemanha está se reestruturando e acabou tendo resultado na Copa de 14, com tudo o que aconteceu, a gente não precisa ficar relembrando muito disso. O que você levou de diferente daqui para a Alemanha? O que existia de mais avançado no Brasil naquela época, o que se fazia de diferente, pelo menos do Brasil, em relação à Alemanha? O que tu levou nosso para ajudar também nesse projeto alemão que acabou culminando na Copa em 2014? Assim, hoje em dia o mundo globalizado, as informações estão... Todo mundo tem acesso. Então, assim, o trabalho ele não é tão diferente, né, do que é feito no Brasil, que é feito hoje na Europa. Mas é claro que eu cheguei e você saber lidar com o jogador sul-americano é muito do que vocês falaram, né, de entender a cabeça. Às vezes você quer atingir o corpo do atleta, mas se você não entender a cabeça dele, você não vai atingir o corpo dele, né? Então, eu cheguei um pouco com essa, vamos dizer assim, essa malandragem que o brasileiro tem de poder entender, né, a cabeça do jogador sul-americano. E aí o Renato Augusto fluiu bem, ele começou a jogar, não se machucou, foi até convocado para a seleção, o Arturo Vidal estava numa fase muito boa, e eu dei muita sorte porque o treinador na época era o Jupp Heynckes, e ele falava espanhol, né? Depois ele saiu do Leverkusen e foi para o Munique ganhar tudo lá. E ele me deu uma autonomia de trabalho muito boa. Ele falou, fica à vontade, esses jogadores são os meus melhores jogadores, trabalha com ele como você quiser, ele só tem que estar bem para jogar. E a coisa deu certo, né? Dentro de campo, e aí o trabalho foi ganhando credibilidade. Só para a gente recuperar, em que lugar está o Bayern no campeonato alemão? A gente está em quarto ou quinto. Agora, tanto tempo que eu não olho para a tabela, mas eu acho que é quarto ou quinto. Foi uma pena esse vírus, essa pandemia, porque esse ano a gente só perdeu um jogo. A gente estava jogando muito bem, um futebol bem agressivo, bem ofensivo, né? Um nível, mantendo o nível alto todos os jogos. Foi uma pena a pausa para a gente, mas a saúde da população mundial é prioridade, né? A gente, infelizmente, tem que aceitar e tentar voltar da melhor forma possível. Aqui no Brasil a gente exagerava e dizia que quando começava o Campeonato Brasileiro tinha 10 candidatos. A gente sabe que o futebol carioca, infelizmente, ficou para trás, ficou reduzido ao Flamengo. São Paulo ainda vai lá, os times se alternam. Minas Gerais ficou muito para trás. O Atlético Mineiro hoje, por não pagar um jogador, o Michael Suel pode perder pontos na abertura já do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro caiu de divisão. Grêmio e Internacional se mantêm mais ou menos equilibrados. O Atlético Paranaense cresceu muito. Então, mais ou menos já se sabe quais são os candidatos. São 5 ou 6. Na Alemanha não foge muito disso também, né? É verdade. Normalmente o Bayern de Munique, o Dortmund, né, sempre estão ali na ponta.
Essa temporada a coisa está mais embolada. A gente tem o Red Bull Leipzig, tem a gente, né, o Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach. Os times estão bem embolados, faltam 10 jogos, eu acho que está tudo em aberto. Vai depender muito do que eu falei, da parte mental dos atletas, dessa volta. Faltam 10 jogos, ninguém sabe como é que os atletas vão reagir nessa situação nova, né, de pandemia, de jogo sem torcedores. Então, quem sabe... Se a gente ganha 3, 4 jogos e quem está acima perde ponto, aí a gente chega ali na ponta para brigar, né? A gente está com essa esperança. Os outros times vão retornar ao trabalho também ou ainda estão mais precavidos? Não, todos os times da Alemanha voltaram, já faz tempo, né? Claro que a decisão ela foi separada por região. O Bayern de Munique voltou, acho que 4 dias depois da gente, mas... todos os times da primeira divisão já estão treinando há 3 semanas, 3, 4 semanas. Mas o protagonista foi o Bayer Leverkusen. Eu estou frisando isso porque foi um marco, o mundo inteiro muito amedrontado, né? As pessoas com medo de sair de casa, com medo disso, com medo daquilo. Mas a Alemanha, como conteve o vírus desde o princípio, e aí não é nem pela competência do momento, é pela competência histórica. Todo esse nosso conteúdo, desde o princípio, aborda a precaução, a rigidez do sistema, o respeito às normas e, por isso, a credibilidade também em ir largando aos poucos, que é o que tende a acontecer no Brasil, né? Tende, porque o Rio de Janeiro, o Flamengo forçou a barra, não levou. Aqui, Grêmio e Internacional estão esperando uma decisão mais coletiva. Em Santa Catarina, hoje entrevistei um companheiro narrador, o Mário Lima, ele estava me dizendo que não é bem assim. Os clubes até gostariam de jogar no dia 9, não vai mais começar no dia 9, então há uma ameaça de começar, mas não se começa, justamente por isso, pela desconfiança. Mas então, praticamente toda a Alemanha já aos pouquinhos voltando. E nos outros esportes também, Daniel? Não, ainda não. É só o futebol que Troquei as bolas Diego, não Daniel. Daniel não. O Diego é o que eu vou entrevistar lá da Bielorrússia. Por isso que eu estou fazendo confusão. Os dois começam com D. Daniel, grande preparador do Flamengo e do Bayern. Antes do Flamengo, trabalhou onde, Daniel? Eu comecei no Flamengo mesmo. Eu estagiei um ano no Fluminense antes, aí comecei a estagiar no Flamengo, aí fui efetivado, trabalhei lá por 11 anos, ganhei alguns títulos lá, foi uma passagem muito importante para a minha carreira, aprendi muito, e aí depois dei esse passo em janeiro de 2011 para o Bahia, aí tô até hoje aqui. Não chegou a trabalhar com o Paulo Pelaipe lá no Flamengo. O Pelaipe chegou depois lá. Chegou depois. A FIFA divulgou hoje... A FIFA divulgou hoje, Daniel, que estuda uma permissão temporária para que os clubes realizem 5 substituições e não 3, como normalmente acontece. Vocês acham que isso resolve o problema, ajuda, porque vai dar uma margem para rotatividade maior do elenco? O que você, como preparador físico, vê dessa sugestão da FIFA, que ainda tem que ser aprovada pelo IFAB e pelas confederações nacionais? Eu vejo com bons olhos. A gente, nessa temporada também na Copa da Alemanha, se tivesse uma prorrogação, a gente tem direito à 4ª substituição, né? Eu vejo com bons olhos, porque aí você tem uma possibilidade de colocar atletas frescos no segundo tempo, né? E aí a qualidade do jogo, a velocidade, né? Vai melhorar aí. O torcedor quer ver gol, quer ver jogadas bonitas. Então eu acho que todos os clubes têm um elenco forte com vários jogadores. Isso também é uma dificuldade para o treinador, né? Que ele tem que fazer uma rotação, tem que colocar atletas no banco. Então eu vejo com bons olhos. Daniel Juvim, preparador físico do Bayer Leverkusen, trabalhou também com o Douglas Costa aí, né? Sim, trabalhei. Um jogador extraordinário, né? Sim, muito bom, excelente. Não. Douglas Costa, ele foi do Bayern de Munique. Eu peguei ele como adversário. Ele teve um primeiro ano aqui fantástico. O treinador dele era o Guardiola na época. Ele fez uma temporada incrível, a primeira dele.
No fim, eu também me equivoquei aqui. Daniel Juvim, preparador físico do Bayer Leverkusen, muito obrigado por sua participação e continue essa trajetória exitosa. Há poucos dias conversamos aqui com o Antônio Lopes Júnior, só Júnior, né, para os mais chegados, e ele falou muito bem de você e disse que estava trocando ideias e tal, justamente para poder executar também lá no Vasco da Gama, onde ele pegou um pepino do tamanho de um bonde, né? O Júnior é um profissional e uma pessoa exemplar, e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho no Vasco. Eu queria agradecer a presença, foi um prazer poder falar um pouquinho de futebol com vocês, apesar da bola não estar rolando ainda. Prazer foi nosso, um grande abraço. Valeu, Daniel. Um abraço, bom trabalho. Valeu. Tá aí o Daniel. Daqui a pouco, sim, vamos entrevistar o Diego, né? Que é lá da Bielorrússia, que jogou no Grêmio também. Então, fiquei com os dois nomes na cabeça. Acabei uma hora chamando pelo nome certo e aí corrigi. Achando que estava errado. Achando que estava errado. Não sei por quê. Essas bobeiras aí que dá no cara, né? Bom, até porque o Diego é carioca também, né? O sotaque do Daniel também é de carioca, também. É puxado. Foi por isso. Não, é que eu tô começando cedinho agora, 6 da manhã, não é fácil. Daqui a pouco o cara bate biela, assim, mistura um pouquinho, né? Mas essa precaução, sabe que as pessoas estão assim, ela torcendo para que diminua esse impacto do vírus, que continue no Brasil nesse tranco, né? Mas desesperadas por trabalhar, né? E aí a gente chega à conclusão que essa história de que o povo brasileiro não gosta de trabalhar, que as pessoas não gostam de trabalhar aqui no Brasil, está todo mundo ávido por trabalho, né? A gente aqui trabalha quase normal, né? Com todas as precauções, tipo o futebol alemão, assim, né? Voltando aos poucos, 3, 4. Bem organizado, coordenado com o governo. É isso aí. E até autorizado pelo governo, né? As funções essenciais, né? Mas que bom que seja assim, né? Senão a gente estaria com... Você percebeu, né, Rec, no que disse o Daniel? Os jogadores voltaram em grupos pequenos, primeiro 3 jogadores, depois 6. Depois de 6 a 10, né? Agora de 8 a 10 jogadores é o que está liberado e daqui a pouco devem liberar o grupo todo. Eu não acompanhei o retorno de todo o futebol alemão. Achei que tinha 3 ou 4 treinando, né? Acho que perguntei para ele. Aos poucos, é que aí se divulga o primeiro, os mais importantes, né? Mas os jogadores respondem, e todos quando chegam no CT respondem uma pesquisa que é direcionada num aplicativo para o clube e para o Ministério da Saúde. Então, olha o grau de integração que já existe lá nesse controle. Mas não são testados todos os dias, pelo que eu entendi. Não, foram os jogadores medem apenas. A temperatura que medem até em supermercado aqui também. Então, daqui a pouco a gente acha que o primeiro mundo tem todas as possibilidades, nós nenhuma. Não, ao contrário. A gente não tem o dinheiro que eles têm para se preparar antes, né? Aliás, que sirva de exemplo. Aliás, dinheiro até a gente tem, né? Se soubessem usar, não teria problema nenhum. Eles usam o dinheiro para se locupletar. Nós precisamos de dinheiro para a saúde, para comer, para ter bons colégios, né? Para depois não ficar aí com esse receio todo. Porque se a gente tivesse mais hospitais, mais equipamentos, mais testes, mais tudo, a gente teria menos receio. Agora, não tendo, a gente tem todo o receio do mundo, né? Então, esse é o problema. Bom, a Rede Globo está querendo pagar menos para os clubes, mas é na parte fixa do aberto. A meritocracia vai continuar, mas vão diminuir também o tamanho do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu não sei como é que vai ser. Não, até pelo seguinte, né, Rex? Esse é o problema do monopólio. Né? Se tivesse 2 transmitindo o Campeonato Brasileiro, um já não ia querer diminuir o valor. Mas como é um que transmite eliminatória, um que transmite Copa do Mundo, um que transmite o Brasileiro, ainda bem que na Libertadores já não tem esse problema, que tem a Fox. Porque quando um recua, o outro avança. Então, exato. Né? Mas no caso do Campeonato Brasileiro, outro valor que daqui a pouco pode acabar variando é o valor do jogo exibido em TV aberta. Cada clube recebia 1.200.000 por jogo exibido na TV aberta. Jogos exibidos no site, no Globoesporte.com, contavam como remuneração de TV aberta. Certamente isso vai mudar. É o que eles estão tentando, né? Opa, disparou tudo aqui. Opa, ei,
Então tá, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos aproveitar e desativar. Fui ouvir uma matéria aqui e ouço no intervalo. Mas em termos de arrecadação, eu não sei onde é que entra no cálculo de Grêmio de Internacional, se já tinham previsto esse desconto, que o Inter tem o pepino da Turner, vai perder dinheiro da Globo, vai perder dinheiro da Adidas. E aí veio a frase do vice-presidente João Patrício Hermann. A maior crise da história do Internacional. E aí a saúde vai para o beleléu, não é, meu amigo Chuchuzinho? Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Dr. Elvio Henrickson já vai falar conosco. Há pouco conversamos com o preparador físico do Bayer Leverkusen, o Daniel Juvin, que saiu do Flamengo em 2010 para brilhar, literalmente, na Itália. Ninguém fica 10 anos no Bayer Leverkusen se não tiver competência, e é legal ver um brasileiro triunfando num país tão difícil, onde as coisas são tão diferentes das nossas daqui. E no futebol a gente está tentando se adaptar a algumas necessidades para ver se consegue retornar. Lá a mesma coisa. Já voltou com um grupo de 3, já aumentou para grupo de 6, agora de 6 a 10, todos os clubes, a coisa foi se uniformizando e tudo mais. O senhor sente que haverá clima para retornar o futebol o mais breve possível? É uma necessidade de primeira ordem do povo brasileiro? Como é que o senhor analisa esse contexto, até nessa comparação aí com países mais desenvolvidos, doutor Elvio Henrickson? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Olha, Rec, a situação do coronavírus é uma situação inesperada e muito grave, né? Mas, por um outro lado, nós temos que ter mecanismos de enfrentamento para não caracterizar uma situação que você vai ficar todo mundo em casa, ninguém vai mais trabalhar, vai parar tudo, até que o dia que venham uma droga eficaz e uma vacina. Então, tem que ter uma capacidade de enfrentamento, né? Existe um problema e precisa ser enfrentado esse problema com situações de solução para ele, né? A Itália, por exemplo, onde a situação lá foi muito mais grave, já anunciou o cronograma de volta, agora a partir de maio, né? Da onde, aos poucos, né, tudo abre com as suas restrições, sendo que a última coisa a abrir será o público, né, nos shows e nos estádios, mas museus, por exemplo, onde a Itália tem uma situação turística muito forte, né, já vão abrir no mês de maio. Claro que com uma capacidade mais reduzida, com todos os cuidados, mas os museus já está anunciado a questão da abertura. Futebol deve voltar lá, a questão de treinamentos em grupos, segundo o cronograma que me mandaram há pouco aqui, a partir de 18 de maio. Não sei se essa notícia vai se confirmar. E eu penso que essa situação é evidente que a situação ela é grave, ela tem que ser enfrentada com o cuidado que ela requer, mas eu acho que não pode haver exagero na questão do tamanho da situação. Eu vejo, por exemplo, a meio de comunicação divulgando que o índice de mortalidade de 6% e 60% dos pacientes foram curados. Vários meios de comunicação divulgando isso aí. Isso aí é dentro de uma amostragem daqueles que foram testados, e quase ninguém foi testado. Praticamente ninguém foi testado, pouquíssimas pessoas foram testadas. Doutor Elvio, a gente retoma, doutor Elvio, num contato um pouquinho melhor aqui, para a gente não perder esse seu conteúdo que é primoroso para nós. E aí a gente já volta conversando direto com o Diego Carioca, que se formou na Sub-20 do Grêmio, jogou no Lajadense, primeiro no Aimoré, né? Primeiro ele passou por um clube da Grande Porto Alegre aqui, que mexe com a minha emoção e tal. Eu torci lá pro Diego Carioca, morava lá em São Leopoldo também, e tenho muitos parentes lá, e gosto muito do Aimoré. Ó, Aimoré, vivo por ti, sofro por ti.
com toda a minha emoção. Mas tu tá torturando o rapaz à distância lá na Bielorrússia. Moré alve azul, brilhas em todo o Rio Grande do Sul. És o cacique da taba, contigo ninguém acaba. E começamos bem, hein, Diego? Isso aí, grande Índio Capilé. Índio Capilé. Sabe que você veio do Rio de Janeiro direto para o Índio Capilé? Sim. Eu atuo no Rio de Janeiro, nas categorias de base, e com 18 anos ali eu me transfiro para o Aimoré. Sim. E como é que foi a tua passagem pelo Grêmio? Você jogou no Sub-19 do Grêmio também, né? Isso. Eu tive um ano emprestado no Sub-19 do Grêmio, um ano de muita experiência, né? Porque foi um ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, então convivi com muitos jogadores e a maioria deles grandes vitoriosos aí, Jeromel, Maicon, Arthur, na época Fernandinho. Então foi um ano de muita experiência, onde eu atuei pelo Sub-19, mas muitas das vezes eu treinava com a equipe principal, convivia com eles ali. Então foi um ano muito prazeroso, né, de muita experiência da minha pequena carreira até hoje. Vamos ver se está restabelecido o contato com o Dr. Elvio Henriquson, já com maior qualidade de som. Daqui a pouquinho, o Dr. Elvio estava falando da estatística e a história da recuperação e de contaminação e tudo mais. Estamos só ajeitando um detalhezinho que o outro. Bom, então você conviveu com grandes feras e depois foi para o Aimoré? Ou antes foi no Aimoré? Não, eu joguei no Aimoré antes, fiz uma boa competição e aí surgiu o interesse do Grêmio. Aí eu fui por empréstimo para o Grêmio nesse ano de 2017. Eu cheguei no Aimoré em 2016. Certo. Aí depois Lajadense aí, na sequência, foi isso? Depois do Grêmio? Lajadense foi uma passagem bem pequena, foi só para encerrar a divisão de acesso. Foram meses ali, até para não ficar parado antes de vir para a Bielorrússia. Mas sim, foi a última passagem que eu tive, foi pelo Lajadense, mas de um pouquíssimo tempo, né? Não, mas isso aí acontece, é muito comum, essa pequena passagem de vários jogadores e até muito conhecidos e tal, para justamente não ficar parado. E é uma competição acirrada que deixa o cara na ponta dos cascos, independente do... Exatamente. O cara fica, porque para subir aqui no Rio Grande do Sul é a ferro e fogo, né? Tem time aí que está na fila há 10 anos e não consegue subir, então parece pouco passar pela divisão de acesso. Não, ali é que o cara sabe de onde vem e para onde vai. Diga, Maurício, depois ele vai nos contar essa história da Bielorrússia aí. Diga, Diego. É uma competição bem acirrada, cara, como tu disse, é uma competição boa de se jogar, porque ainda mais quando tu é novo, né? Quando tu é um jogador novo, que tu ganha casca, tu ganha maturidade, tu ganha experiência. E eu tive o prazer de jogar toda uma divisão de acesso com o Aimoré, subir com o Aimoré, conquistar o acesso com eles. Então, é uma competição que, se um jogador hoje me perguntar como é que eu digo que é muito boa de se jogar, tem as suas adversidades, as suas dificuldades, mas é uma competição muito disputada e que te dá muita experiência, né? Muito casco como jogador de futebol. E ver que o Aimoré se firmou, né? O Aimoré era daqueles que começava o campeonato, todo mundo dizia, esse ano vai. Não tem condições, não tem dinheiro. Mas não tem infraestrutura. Não, mas é muito perto de Porto Alegre, não tem torcida. Não, vocês deveriam ouvir isso lá, né? E pelo contrário, seguraram o rojão e agora o Aimoré está aí, né? Querendo jogar a Série D, tá firme na paçoca aqui, Diego. Tudo envolve o grande trabalho que a diretoria que esteve no acesso fez e a continuação do trabalho da diretoria atual. Então, tudo foi um processo muito bem feito, muito bem desenhado. Lá atrás com o Arilson na base, depois no profissional, com o presidente Paulo, depois com o Gelson treinador, depois com o presidente que está agora o Ronaldo Vieira. Então, são pessoas extremamente capacitadas, que fizeram um grande trabalho. O Ronaldo hoje está fazendo um grande trabalho, o ex-presidente Paulo também fez um grande trabalho. Então, tudo isso é fruto de um grande trabalho feito já
há um bom tempo que eles vêm fazendo no Aimoré, né? E os resultados foram só frutos, né? Naturais do bom trabalho deles. Bom, você ia perguntar, Maurício? Quero saber do Diego, descontraindo um pouco, se ele tem ido muito à sauna e tomado muita vodka, porque é a sugestão do presidente da Bielorrússia para acabar com o coronavírus. É isso aí. Frequentar a sauna e tomar vodka. Tem tomado muita vodka por aí, Diego? Eu tô em atividade, eu tenho tomado muita água, mas sauna sim. Sauna eu tenho ido na sauna, porque a gente, aqui é normal, é um hábito, né, que eles têm de estar sempre na sauna. E de tomar vodka também, né? E também, é um povo bem louco aqui, é um povo bem estranho. Mas, em relação à declaração do presidente, ele está no poder, ele está na presidência faz mais de 20 anos, então tudo que ele fala o povo obedece. É uma coisa bem regrada, né? Então ele falou que nós não estamos em quarentena, e realmente todos andam na rua, todos trabalham, tudo funciona. É bem estranho, mas ao mesmo tempo é bem interessante saber que é um povo que segue muito as regras, né, do presidente, algo que não é comum no nosso país. E aí os costumes, eles passaram a prevalecer a partir do coronavírus, ou já tinha essa precaução dura em relação a comportamento, aperto de mão, cada um com a sua garrafinha d'água? Como é que isso funciona aí no dia a dia na Bielorrússia? E só para a gente, já te passa a bola aí, já para você pronunciar, é Vitebsk o nome do time? Sim, o nome do time e da cidade é Vitebsk. Vitebsk. Isso, exatamente. Aí fica mais chique, Vitebsk. Tá legal. Bom, mas e aí, esses costumes todos aí, são praxe ou é de agora? Bom, antes da pandemia se espalhar, antes de todo mundo ver que a coisa era séria, não tinha todos esses cuidados que temos hoje. Apertos de mãos eram normais, comuns. Chegávamos no vestiário, todo mundo se cumprimentava, mas logo que a coisa foi piorando, as competições foram parando, a gente via na televisão o que estava acontecendo. Aí eles começaram a tomar medidas de não se cumprimentar mais, a gente chegar nos treinos e não se cumprimentar mais, cada um com a tua garrafa d'água, cada um com sua garrafinha de álcool em gel, cada um com a tua máscara, cada um com os teus pertences ali bem guardados, bem separados. E agora está até mais rígido, porque é obrigatório o uso da máscara, é obrigatório em qualquer lugar que tu vá, e agora sim, eles parece que estão levando a sério. Bom, como é que foi a saída aí? Quem é que te levou aí para a Bielorrússia? E o campeonato aí não parou nunca? Não parou nunca, porque antes de começar a competição, uma semana antes de começar a competição, teve uma reunião da federação junto com os clubes e presidentes e todos os chefes aí, e parecia que sim, que não ia começar o campeonato, não ia começar a competição. Só que definiram que começaria, porque teria que ter a primeira rodada. E nisso teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, e assim tá indo, e a gente vai para a 7ª rodada, agora no próximo fim de semana. Tudo funciona normalmente, tendo torcida, crianças, jovens, idosos, todos indo aos jogos, e a gente só faz o nosso trabalho, que é estar entrando dentro de campo e jogar. Agora me perdoe, eu não lembro da outra pergunta. Como é que você foi parar aí? Eu quero saber se você está metendo gol aí, isso é o mais importante. Sim. Não tô metendo gol, mas vai sair, pelo amor de Deus, cara. Não foca tanto assim. E eu vim através do meu empresário, Carlos Henrique, do Rio de Janeiro. Ele conhece uma pessoa aqui, um agente daqui do país que fala português, e eles se conectaram, se falaram, e daí surgiu o interesse do clube. Eles viram um vídeo meu jogando pelo Aimoré, um material meu, e gostaram. E quando eu cheguei aqui, eu logo fui aprovado, eles assinaram um contrato comigo e estou aqui hoje.
Que beleza. Doutor Elvio Henrickson, deixa eu lhe colocar nessa conversa agradável com o simpático Diego Carioca, que é uma figuraça aí que jogou no Aimoré, no Lajadense, hoje está lá no Vitebsk, uma coisa assim, né? Vitebsk. Vitebsk. Ah, tá, fica pronunciando bem carregado, vai, Vitebsk. Tá bom. Exato. Então tá. Doutor Elvio Henrickson, a senhora bola aí. A exemplo do que foi comentado, né, de que o futebol não parou, né, em alguns países também não parou, como a Nicarágua, né, esse pessoal que faz aposta, gosta de fazer aposta em jogos de futebol, né, então eles tiveram que pegar jogos de países que não parou para poder ter no que apostar, né. Mas eu dizia que a situação, se por um lado ela tem que ter uma atenção toda especial pela questão da gravidade, né? As coisas vão ter que se dar de uma maneira tal que se encontre uma maneira de retornar ao normal. O primeiro objetivo que se vê aí da questão da curva, né? De não subir a curva de forma demasiada, isso acho que foi alcançado, está sendo alcançado, e a tendência, eu acho que agora é um retorno gradual e controlado, né, com o uso de máscara, a questão do público no estádio ficar para mais tarde, mas pelo menos os campeonatos reiniciarem, fala-se em treinamento, está se aguardando da CBF a questão aí da maneira pela qual... Muito bem, deu um cortezinho aí na transmissão do doutor Elvio Henrickson. A gente vai terminar a conversa com o Diego e depois retomamos o contato com o doutor Elvio no último bloco do programa. A gente estava falando aí do campeonato que não parou nunca. Há precauções agora diferentes, inclusive com o uso de máscara, e é obrigatório para toda a população, inclusive crianças. Nos estádios, a mistura entre jovens, crianças, pessoas de mais idade, enfim, o campeonato da Bielorrússia, que nunca parou e nunca teve tanta audiência. Você nunca apareceu tanto na televisão na vida como agora, né? Foi vendido o campeonato para vários países, né? É interessante isso. Quer dizer, nunca ninguém ia lembrar da Bielorrússia, né? Nós aqui íamos lembrar do Diego e tal, que jogou no nosso Aimorezinho e tudo mais, mas pouco ia se comentar desse campeonato. Agora, um dos campeonatos mais comentados do mundo, se não o mais comentado do mundo, que também é um dos poucos que está com a bola rolando. Tem um lá no... A Nicarágua. Agora. O doutor Elvio citou que o campeonato da Nicarágua também está seguindo, e as apostas. O presidente da Bielorrússia chegou a afirmar, olha, ganhavam muito dinheiro apostando no futebol da Bielorrússia porque não conheciam os times. Agora estão podendo assistir os jogos e vão poder ganhar dinheiro de outra forma também. Mas eu estava lendo aqui, Diego, nas matérias divulgando, os estádios têm álcool gel para os torcedores. Alguns, aí é meio que aleatório, tem medição de temperatura também de quem está entrando. Para os jogadores, tem isso alguma coisa... Isso tudo vem das apostas, viu? Essa grana aí. Essa grana é tudo de aposta. Mas para os jogadores, tem algum protocolo também de medição de temperatura antes de treinamento, ou antes dos jogos? Teve alguma testagem em algum momento? Como é que isso está funcionando para vocês aí? Eu posso dizer do meu clube, no Vitebsk, eu posso dizer que sim. Todos os dias que a gente chega no vestiário para treinar, antes da gente se trocar, o doutor mede a nossa temperatura com esse termômetro novo aí que aponta para a nossa testa e sai a temperatura. Então, todos os jogadores são medidos ali antes do treinamento, antes de trocarmos de roupa, e eles ali analisam se está tudo bem conosco ou não. E sim, eles têm acontecido com a gente, no nosso time. Muito bom. Tem 22 aninhos, Diego? 22 aninhos. Qual é o sonho? Champions League. Com qual clube? Não tenho em mente. Eu penso em jogar a Champions League. É o meu sonho. Tá, e a infraestrutura aí? O time é pequeno, médio, grande? Tá ganhando bem? O meu time tem uma estrutura muito bacana, nos dá todos os suportes possíveis que eles conseguem dar. Então, recebemos em dia um bom salário, não passamos dificuldade. Então, sim, minhas condições de trabalho são
são muito boas aqui. Você recebe ainda um pacotinho de dinheiro, antigamente aí nessa região, para driblar o fisco, eles pagavam com um pacotinho de dinheiro. Você continua recebendo um pacotinho, leva para casa. Não, hoje é tranquilo, hoje é na conta. Hoje tem um grande banco do país, então funciona normal, como uma conta normal, numa pessoa normal. Então tá, quer mandar algum alô aí pro pessoal que está te assistindo no Rio de Janeiro, ou aqui em São Leopoldo, ou lá em Lajeado, enfim. Claro, né? Primeiramente aí um grande abraço para a nação indiana, a nação do Índio Capilé, todos os torcedores de toda a cidade de São Leopoldo, uma cidade maravilhosa, uma cidade que me acolheu muito bem. Então, um beijo grande, estou sempre na torcida pelo nosso Índio Capilé, espero que possamos conseguir a vaga na Série D, se retornar ao Campeonato Gaúcho, né? Espero que retorne. Então, estou sempre na torcida pelo nosso Índio Capilé. Um grande beijo para todo mundo, todos os trabalhadores lá do Aimoré, massagistas, roupeiros, presidentes, todas as pessoas queridas, aos torcedores, aos jogadores, e um grande beijo para todo mundo de São Leopoldo que sempre me acolheu e me fizeram ter experiências maravilhosas aí no Sul. Quer encerrar onde? O Diego comentou que o empresário que fez, enfim, analisou a fita, antigamente o DVD, era frio esse negócio de empresário, mas agora já vi que está feliz lá o Diego, ainda bem. Você falou que o Sandro Sotile tomou uma engatada aí que ficou 6 meses sem jogar. Não é o teu caso, fica tranquilo. Não, ele está com um empresário bom, o empresário lá fala português, mas eu queria saber... Não vou azedar a vida dele. Não vai complicar o garoto. Antigamente o cara me dizia, eu vou para Hong Kong, eu vou para não sei onde. Mas ele está bem lá na Bielorrússia. Graças a Deus. Eu queria que tu desse um depoimento, Diego, sobre como é que foi a adaptação, porque são costumes completamente diferentes, é uma língua diferente. Se tem outros brasileiros por aí também. Sauna e vodka, o que tu quer? Como é que não vai se adaptar? Olha o que o presidente disse. Sauna e vodka. Não, mas ele disse que na vodka não tá. Complica o garoto. Não, mas fim de semana, final do turno e tal. Aí dá depois do jogo. Aí dá para comprar vodka barata. É igual na França, né? O vinho é €1,50. Aqui um vinho bom é 60 pau. Mas tu tá complicando, coitado do Diego. Como é que é a adaptação, a alimentação, tu acha que ele não toma vodka? Ele disse que não, eu perguntei se toma, ele falou que não tá tomando, tá só na água. Bota um limãozinho e açúcar junto. A aí moda brasileira. Ruim. Isso acontece muito aqui no Brasil? Aí já não é pra mim. Aqui no Brasil até fazem isso, mas vamos pular essa parte. Alimentação, como é que foi a adaptação? Isso tem outros brasileiros por aí, Diego. Tá, o que se come aí, Diego? A adaptação foi bem difícil, muito ruim. É muito diferente tudo. A comida é totalmente diferente. Os caras não comem bem. É muito diferente do que a gente faz no Brasil. Então, foi difícil. A língua, então, nem se fala. A língua tão difícil como o russo é complicado. Consegue falar alguma coisa ou não? Consegue falar alguma coisa já ou não? Não, hoje sim. Hoje eu consigo me comunicar com meus companheiros, até com o treinador, com o segundo treinador. Eu consigo me comunicar e me resolver minhas coisas aqui. Então, pouco mais o necessário. E voltando a falar da alimentação, é muito ruim. A partir do momento que eu passei a morar num apartamento, aí começou a melhorar, porque eu mesmo aprontava minhas refeições, fazia minhas coisas do meu jeito, que eu conheço, que eu sei, como o Brasil. Então, aí começaram a melhorar. E a outra questão que foi difícil foi o frio também. Eu achei que tinha pegado frio em Porto Alegre, pelo amor de Deus. Cheguei em novembro aqui, treinar... Quando chegou novembro aqui ano passado, treinar com menos 10, menos 11, até menos 15. Foi surreal. Então... Nunca mais eu acho alguém de Porto Alegre vai me dizer que passou frio. Quer dizer que se alguém disser... tem outros brasileiros. Tem eu e mais 2. Quem são os dois? Maranhão e somos 3 no nosso clube. O Maranhão e quem mais? E um de São Paulo. Não entendi o último. Um é de São Paulo, um do Maranhão e ele que veio do Rio de Janeiro. Tá certo. Isso. Então tá bem. Mas é isso aí, não te entrega. E se alguém disser que Porto Alegre é de renguear Cusco, você vai para a briga.
Não, já, não, aí eu já não vou falar, você não passou frio, você não passou frio. Valeu, Diego, um grande abraço. Valeu, meu irmão, obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado vocês aí. Tá bom, nós já te ouvimos há poucos dias lá na Rádio Grenal, uma boa entrevista aí com o Diego Carioca, grande figura. Sucesso aí, estamos na torcida. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Tá. Agora tem um time para torcer na Bielorrússia. Pode assistir o campeonato da Bielorrússia e sabe já da... É isso aí, não fico fazendo pergunta idiota pro Diego. Pode fazer até a aposta do time do Diego em que o Diego vai fazer gol. Mas será que o Diego não bebe nada? Ele já ficou dizendo, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu acho que ele tem meio... É um jogador profissional. Não gosta do Mé. Já voltamos com o doutor Elvio Henriksson. Doutor Elvio Henriksson, o senhor estava falando dos números e da contenção do problema, essas coisas todas que correm em paralelo à necessidade de voltar a muitas atividades tradicionais que têm que retornar até por necessidade de boa parte da população. Exatamente. As coisas vão ter que se adaptar, né, de uma forma com que tudo que estava programado volte, né? A vida tem que voltar ao normal, né? E então a questão de protocolos para volta de treinamento, questão de como voltar, né? A volta escalonada com cuidados, eu não vejo outra alternativa senão a coisa caminhar dessa forma. E na questão dos contratos, né, evidentemente, né, que esse tempo sem futebol, os patrocinadores todos estão renegociando seus contratos. E isso vai acabar refletindo nos clubes, né? Sendo que a principal receita da TV, dos clubes vem da TV, né? Eu tenho a impressão que os clubes vão ter que negociar, como já negociavam, e era de forma individual, né, com a Globo. E acho que vão ter que aceitar as propostas da Globo, porque é que hoje vai comprar o campeonato, conseguir o patrocinador, embora que tenha uma situação que se projeta que aquele público que ia ao estádio não vai mais poder, pelo menos inicialmente, nos próximos meses, ir ao estádio. Ou seja, a TV vai ser o único meio, né? Então, de certa forma, a TV vai ser privilegiada no sentido de ser o único canal, né, para o futebol chegar no seu público. Ainda assim, vai ter que fazer preços promocionais, porque o povo está pelado, né? Então, é tudo uma contingência só, né? É tudo uma situação única. Aperta aqui, aperta ali, aperta colar, necessidade de ver o jogo, mas não pode ver o jogo porque esse aqui não passa, vai passar só aquele outro. Ou então fazer em diversos horários, transmitir alguns a mais em canal aberto para fomentar e depois aquela história do canal fechado, né? Para o público poder, em retornando às atividades, retorna a ganhar algum dinheiro, né? E se reaproxima também do futebol, porque tudo vai ser uma adaptação, desde um aperto de mão até assistir um jogo de futebol. Diga, Maurício Freitas. Lembrando, né, Rec, em toda essa questão que está se debatendo, dos contratos e tudo mais, que a Globo não tem acordo ainda com o Bragantino, porque não quer citar a marca Red Bull no nome da equipe, e aí a matriz exige que cite, e por isso não tem ainda direitos nem de pay-per-view, nem de TV aberta, nem fechada. E vê que o Daniel, preparador do Bayer Leverkusen, disse aqui, o Red Bull Leipzig. Ele não disse o RD. Claro que não. Então, quer dizer, lá eles não têm essa frescura. Agora, aqui nós temos que ter a frescura. E aí espanta, inclusive, alguns que poderiam ser patrocinadores em potencial, porque só a TV quer arrecadar. Quando seria mais bonitinho, todo mundo arrecadar. Vende uma cota para esse RD Leipzig, para rodar, RB. Não no meio... RB. Então, pô... Além do Red Bull, que não tem Red Bull Bragantino, o Coritiba também não fechou ainda. Coritiba não fechou ainda. Mas está fritando para comer o torresmo. Mas é porque tem contrato com a Turner e não está querendo aceitar aquela redução de 40%. Aí tem todo o rolo também com a Turner. Então ainda tem muitas arestas que tem que ser aparadas. Para não interromper de novo o doutor Elvio, vamos fazer o último intervalo e ficamos com o bloco final inteiro com o doutor Elvio Henriksson, do Grêmio Democrático e, acima de tudo, um dos grandes colaboradores aí da atual direção. Ajuda muito o presidente Romildo, sem aparecer, né? Porque
A gente divulga porque sabe das coisas, assim, pela relação e tudo mais, especialmente em viagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Já continuamos a conversa com o doutor Elvio Henrickson, do Grêmio Democrático. Doutor Elvio, vocês também fizeram atividades sociais aí, né, nos últimos dias. Eu acho que nesse momento, né, onde a gente tem milhares aí de desassistidos, né, pessoas que não estão em lugar nenhum na questão de CPF, na questão de contribuição previdenciária, né, não vão ser agraciadas pelos programas de governo porque são completamente informais, né? É uma hora que as pessoas têm que ajudar, né? E nesse sentido, não só o Grêmio, como vários clubes de futebol e os consulados em geral, e também os movimentos, né, fizeram ações sociais, em cestas básicas, sopões, né, e as situações nesse sentido para ajudar essas pessoas que estão em situação aí de carência, né? Mas a questão da volta, Rec e Maurício, eu acho que a FIFA tem que definir, olha, essa de data tal a tal é onde nós vamos usar para os campeonatos que são administrados pela FIFA. Conmebol, data tal a tal é o que nós vamos usar de calendário para Conmebol. Aí depois brasileiro e regionais. Eu acho que vai ter que se definir essa questão dos calendários. E essa notícia da Argentina fechar os voos até setembro, né, preocupa bastante, né, no sentido da logística para Libertadores, mas eu não vejo diferente disso. Eu acho que as federações da mais alta para a mais baixa vão ter que anunciar os seus calendários e a partir daí, então, as outras federações irem organizando os seus de maneira a que tudo possa ter uma sequência. Pelo seu conhecimento de Grêmio, como é que o Grêmio vai ficar depois de todos esses episódios? Financeiramente. Os clubes foi exatamente o que você ia falar. Os clubes de futebol, em geral, vão passar um sufoco financeiro muito grande, porque esse prejuízo é irreparável e irrecuperável a curto e médio prazo. Então, os clubes vão ter que ter capacidade de reorganização, de renegociar os seus contratos. Eu acho que nesse momento todos têm que perder um pouco, não adianta só um lado perder e outro não, todos têm que abrir mão de alguma coisa, mas o Grêmio, especificamente, por ser um clube que vinha ano a ano com superávit e diminuindo o seu passivo, né? Deixando claro que superávit é gastar menos do que arrecada em determinado período, isso é superávit, né? Porque tem gente que pergunta, como é que tem superávit e tem uma dívida, né? Superávit é diferente de dívida, né? Sim. Quer dizer, a administração assumiu um patrimônio líquido com determinada situação e o presidente Romildo foi fazendo um trabalho ano a ano de virar a curva, né? E chegar em situações de superávit. De forma que o Grêmio, eu acho que é o que menos vai sofrer em termos de baque financeiro. Obrigado, doutor. Obrigado. Amanhã tem mais.